noite, eu sou Rosângela. Alguns de vocês já me conhecem, já tiveram aula comigo ou de anatomia ou de microbiologia, mas tem alguns de vocês que ainda não me conhecem. Eu sou bióloga, trabalho nos cursos de técnico em enfermagem já há algum tempo e vou ficar com vocês na disciplina de higiene e profilaxia. Essa disciplina ela vai iniciar com esses vídeos e algumas atividades também. E ao longo da disciplina a gente vai ver a necessidade ou a possibilidade de voltarmos a ter os encontros presenciais. Inicialmente eu quero pedir para vocês que na hora que forem assistir às aulas, vocês tenham o cuidado de ficar sempre num local específico, um local da casa que você possa ter mais tranquilidade. Esquecer um pouquinho o celular, pelo menos as redes sociais nesse momento, para focar bastante naquilo que é necessário. Façam as anotações, usem a apostila fazendo as anotações necessárias e as dúvidas a gente vai tirar de acordo com a necessidade. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o que é a higiene, né? A gente fala tanto, e nesse período agora que a gente está tendo essa pandemia do coronavírus, a higiene está sendo bastante falada e a gente viu que realmente nós temos uma necessidade muito grande de ter uma atenção maior a essa situação aí de como fazer a higiene. A palavra higiene ela é de origem grega, né? Vem do grego e quer dizer o quê? Simplesmente a questão da limpeza, né, sanitária de uma forma geral. A deusa Ígia, para o povo grego, era a deusa que era responsável pela higiene, pela limpeza. E os gregos também foram uma das civilizações que iniciaram esse processo de saber que a higiene estaria totalmente atrelada à questão da saúde. A higiene, quando a gente faz a higiene da forma correta, lembrando que essa forma correta não pode ser abaixo nem acima daquilo que é considerado o mais essencial, o mais natural. Então, quando a gente faz a higiene da forma correta, logicamente a gente tem mais situações que podem possibilitar a saúde. O que seria a higiene de uma forma geral para o que a gente vai estudar aqui? Primeiro, lembrando que o que a gente vai estudar é a higiene principalmente no que diz respeito ao profissional, como esse profissional, como esse futuro técnico de enfermagem vai ou tem a necessidade de fazer a sua higiene. Logicamente, tem casos que são mais específicos, porque vocês vão trabalhar diretamente com o paciente, vocês têm um contato muito forte com o paciente, desde a questão de fazer toda a higiene do próprio paciente até fazer outros procedimentos que muitas vezes são invasivos. Então, tem uma necessidade de que você mantenha a sua higiene e, logicamente, para que você não passe as possíveis patologias para outras pessoas. Quando a gente fala essas outras pessoas, não só as pessoas que seriam os pacientes, mas também as pessoas da sua casa, as pessoas que você vai, de repente, utilizar algum serviço, um ônibus, um Uber. Então, você fazendo a sua higiene, você tem essa condição de não transportar micro-organismos de uma forma geral através do seu corpo para essas outras pessoas. Aqui a gente vê alguns tipos de higiene que a gente é mais comum para a gente no dia a dia, né? Seria aí a higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, lavar o cabelo. A higiene dos alimentos, que é extremamente importante, lembrando que a higiene dos alimentos não é só do alimento em si, mas também dos utensílios que são utilizados para fazer esses alimentos ou para servir esses alimentos. E, logicamente, a higiene pessoal também de quem vai servir ou de quem vai preparar esses alimentos. Higiene dos pets, dos animais que a gente tem em casa, isso daí também é extremamente importante. Os animais, muitas vezes, eles possuem alguns micro-organismos que, para eles, logicamente, não vai fazer mal, faz parte daquilo que a gente pode chamar como biota natural ou microbiota natural de cada ser vivo,
Porém, para nós, seres humanos, isso daí pode acarretar algum tipo de prejuízo. Por isso que esses animais, para serem criados, até mesmo para que eles tenham uma vida, uma qualidade de vida melhor, é necessário que a gente faça a higiene mais regular desses animais. E a higiene de casa. A higiene da casa ou do campo de trabalho é extremamente importante para que a gente tenha realmente uma condição de estar no local asseado, estar no local que realmente nos traga a segurança, o abrigo que é necessário para que a gente tenha bem-estar no dia a dia. A profilaxia, que a gente já falou bastante, né, na parte de higiene, de microbiologia, a profilaxia são todos os métodos que a gente usa para fazer com que uma determinada patologia, uma determinada doença não nos cause mal. Então, quando a gente fala de profilaxia, de uma forma mais geral, a gente pode dizer que está falando de prevenção. É prevenir o adoecimento, é fazer com que as pessoas saibam de que forma podem se prevenir para que uma determinada tipo de doença não chegue a elas. A gente fala muito da profilaxia quando está falando sobre micro-organismos de uma maneira geral, porque na grande maioria eles são invisíveis, né? O próprio nome diz micro-organismo, então eles são invisíveis, a gente não consegue perceber. Em uma situação ou outra, a gente pode perceber o acúmulo desses micro-organismos, no caso dos fungos, né? O mofo que pode ficar numa parede, a gente consegue visualizar, mas a gente nem sempre vai ter essa possibilidade. Então, a profilaxia que a gente fala é justamente fazer com que uma determinada doença não chegue ao nosso corpo. Hoje, a gente está falando muito dessa profilaxia em relação ao coronavírus. E, mais uma vez, né, toda a questão aí da higiene, ela vem atrelada a a transmissão dessa doença. A gente precisa ter a questão da higiene não só das mãos, né, mas a higiene do corpo, a higiene das roupas, a higiene quando a gente sai e vai voltar para casa. Tem todo um protocolo de entrada em casa, de higienizar os objetos. Eu não estou usando nenhum tipo de adorno, né, no corpo, anel, relógio, brinco, justamente para facilitar a minha volta para casa. Quando eu chegar em casa, eu tenho que higienizar todo o meu corpo e tudo aquilo que eu estou usando. Os óculos, né, que seriam os únicos, a única coisa que está no meu rosto, eles precisam ser higienizados na volta para casa. Antes de eu recolocá-los, eu vou higienizá-los. Então, a questão das mãos é extremamente importante, mas a gente tem que ter cuidado também com os outros tipos de materiais que a gente utiliza e principalmente na hora que sai. Lembrando que o isolamento social, o que a gente tem chamado aí de quarentena, é o mais importante. A gente precisa ficar realmente mais afastado das pessoas e fazer com que sair cada vez menos de casa, né? Sair realmente só quando há a necessidade. A gente tem 3 tipos de prevenção. Prevenção primária, a secundária e a terciária. A prevenção primária ela vai se basear principalmente naquilo que seria fazer com que uma pessoa não adoecesse. Tudo aquilo que a gente faz para não adoecer. Boa alimentação, a própria higiene corporal, atividade física, a saúde mental, né? Ter um lazer, ter a prática de alguma atividade que traga o bem-estar mental. Todas essas são práticas que a gente pode enquadrar como profilaxia primária. Fazer com que a pessoa não adoeça, eliminar possibilidades de adoecimento que a gente consegue no nosso dia a dia. A profilaxia secundária, ela já é um pouquinho diferente, porque nessa profilaxia vão ser incluídos também alguns exames. Então, são exames para que a gente faça o diagnóstico mais rápido. O diagnóstico precoce, a gente sabe que é uma das coisas mais importantes para que a gente tenha a resposta do corpo ao tratamento. Então, nessa profilaxia secundária, a gente vai fazer o diagnóstico precoce através de exames, através até mesmo de consultas médicas, faz o diagnóstico precoce para que a gente possa fazer o tratamento e esse tratamento tem um efeito mais benéfico ao nosso corpo. A resposta do nosso corpo ao tratamento vai ser mais rápida.
E a prevenção terciária, que seriam medidas de reabilitação. Várias patologias ou alguns acidentes também, a pessoa pode ficar com a necessidade de fazer uma fisioterapia, porque passou muito tempo com a perna engessada, então ela tem que voltar a fazer esses movimentos aos poucos. Pode ter a necessidade, muitas vezes, de mudar a alimentação. Vamos supor, uma pessoa que descobriu que é diabética. Ela agora tem que mudar toda a sua alimentação, porque os diabéticos a gente sabe que não podem comer determinados tipos de alimentos. Outros alimentos eles têm que diminuir a quantidade. Então, elas precisam de uma reabilitação para aprender a conviver com essa doença. Aprender a conviver e, logicamente, fazer com que o tratamento dessa doença surta um efeito maior. Nesse tipo de prevenção, na prevenção terciária, a gente vai encontrar principalmente fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, porque muitas vezes as pessoas não têm condição, vamos supor o exemplo que eu dei do diabético, muitas vezes essa pessoa não tem condição de fazer o tratamento da forma correta porque ela não tem uma renda. Então, o assistente social ele é importante nesse tipo de prevenção porque ele vai ajudar essa pessoa a ter uma renda e, logicamente, a ter uma alimentação mais adequada. Então, essa prevenção terciária ela é formada por vários tipos de profissionais, geralmente da área da saúde, que tem uma importância grande porque vão fazer com que a gente tenha realmente a volta da saúde, né, o restabelecimento da saúde, ou então a gente aprenda a conviver com aquele determinado desequilíbrio. Lembrando que muitas vezes esse desequilíbrio ele pode ser momentâneo, né? Pode ser um desequilíbrio, como eu dei o exemplo da pessoa que sofre um acidente e coloca gesso na perna, mas pode ser um desequilíbrio que é para o resto da vida, que no caso aí seria o exemplo que eu dei do diabetes, né? Da pessoa que é diabética. Aqui a gente tem alguns meios de transmissão de doenças, que foi um pouquinho do que a gente viu, né? Todas as turmas viram na parte de microbiologia, né? A transmissão direta, indireta e específica. Nessa transmissão direta é o contato direto, organismo doente, organismo sadio. Esse contato direto, através do aperto de mão, através do beijo, do abraço, pode fazer com que a doença passe de uma pessoa para outra. A forma indireta, que seria através de objetos, através de o que a gente chama de fômites, né? Os objetos contaminados, que vão também veicular a doença de uma pessoa para outra. E a forma específica, que é uma forma indireta também, mas só que ela é específica, ela acontece através de animais contaminados que vão transmitir a doença de uma pessoa para outra. Eles são veículos. No caso, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é o tipo de veículo, né, no caso, transmitindo de forma específica a dengue, através da picada do inseto. Quando a gente fala dessas transmissões, uma das coisas mais importantes é a gente saber de que forma a gente pode fazer a prevenção. E uma das formas de se fazer a prevenção é através de entender como é que aquela doença se propaga, entender se essa doença se propaga através de um inseto, através de um objeto, através de alimentação, através da falta de higiene. Sabendo como é que essa doença se propaga, eu posso interferir nessa cadeia de transmissão da doença e, logicamente, eu vou fazer com que essas pessoas, né, de uma forma mais geral, elas consigam fazer a sua prevenção. Eita, agora tem um vídeo. Esse vídeo eu vou mandar para ele, pode incluir no final? Pode. Pronto. Melhor. Beleza. Posso continuar, né? Pode. Beleza. A gente vai ver agora alguns tipos de higiene, né? No caso, a higiene individual. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente faz até por uma questão de bem-estar mesmo, não é só a questão da higiene. Então, a gente vê que a higiene, ela, além de retirar todos
prejuízos que seriam de sujidades do corpo, né, ou das roupas, do ambiente, elas também vão dar o que a gente chama de bem-estar. O primeiro aqui seria o banho, né? O banho, ele tem um benefício muito grande, né? A gente vê ali que são duas crianças tomando banho, e o banho, ele, além de retirar a sujeira, ele provoca um relaxamento corporal muito grande. O banho frio, ele vai ativar a circulação, por isso que é bom de manhã cedo a gente tomar um banho frio rápido, porque ele ativa a circulação, então ele pode dar mais energia, pode tirar aquela preguicinha básica que a gente tem de manhã. Já o banho quente, o banho morno, ele seria ideal para tomar à noite, um pouquinho antes de dormir, né? Antes de dormir a gente deveria ter esse cuidado de tomar esse banho morno, porque esse banho ele vai ajudar a relaxar um pouquinho. Então, lógico que para a gente aqui é meio difícil, porque nós estamos numa área que é muito quente. Mas o ideal seria o banho morno, porém não quer dizer que o banho frio não vá fazer esse relaxamento, né? Só a questão de você escutar às vezes até a água caindo, isso daí já pode fazer com que a pessoa relaxe. No banho a gente precisa de alguns cuidados, né, em algumas áreas. As mãos a gente tem ouvido falar muito nesses últimos dias, né? Já vimos a necessidade de manter as unhas cortadas. Nessa época não é muito interessante utilizar esmaltes nas unhas de uma forma geral, né? Unhas grandes para a população de uma forma geral ela deve ser evitada. No caso de vocês, enquanto técnicos de enfermagem, a gente sabe que é algo essencial, que vocês mantenham as unhas curtas e também tenham cuidado com a questão de esmaltes. A gente sabe que algumas áreas elas podem ter essa permissão do uso de esmaltes, mas na grande maioria das áreas que vão tratar do paciente de uma forma mais intensiva, no caso a UTI, berçário, as áreas de exames, geralmente o que se indica é que não se use nenhum tipo de esmalte. Algumas outras pode-se usar um esmalte que seja claro, que seja aquele esmalte transparente e não pode estar saindo da unha. Começou a descascar, tem que retirar todo. Outro cuidado que a gente tem que ter com as mãos, né? Mais uma coisa que vocês já devem estar ouvindo muito, mas utilizar anéis, relógio, a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora que vai fazer a higiene das mãos, a gente tem que tirar tudo para poder higienizar e, logicamente, também tem que higienizar esses produtos, né? Esses objetos. Então, às vezes, é melhor nem usar para não ter que ficar tirando, colocando e fazendo a higiene várias vezes. Os pés também a gente precisa ter um cuidado grande, né? No caso, as unhas dos pés merecem um cuidado, vocês vão usar sapatos fechados sempre, então é necessário que tenham cuidado para manter essas unhas curtas, porém não ter na hora de cortar, não ter um corte muito profundo, para que não cause nenhum tipo de ferimento e, logicamente, não comprometa aí o uso do sapato. Outra coisa que é interessante, né, o próprio uso do calçado, a gente colocar alguns tipos de substâncias, né, como os pós antissépticos, que vão ajudar a diminuir um pouquinho a transpiração e diminuir o odor, que naturalmente vai ficar do acúmulo de suor no pé. Vocês vão ter plantões muitas vezes que vão ser de 12 horas, podendo ser até de 24 horas. Então, essa quantidade de horas com o mesmo calçado, logicamente, vai produzir uma quantidade de suor e pode produzir também um odor. Orelhas e nariz, a gente também precisa ter um cuidado. Já passou? Mentira. Vixe Maria. Vamos lá. Orelha e nariz, a gente também precisa ter um cuidado, né? Na orelha, não usar cotonete, usar um paninho, pode ser até a própria toalha, se não for uma toalha grossa. Depois de tomar o banho, passa só na parte de fora, nunca passando no orifício o cotonete, porque esse cotonete ele vai fazer com que haja a penetração cada vez mais forte
da cera, que naturalmente a gente produz. Essa cera ela vai caindo, né? À medida que ela vai envelhecendo, ela vai saindo, o corpo vai expulsando e a gente retira só da parte final, né? Na parte aí já de saída do orifício, a gente vai retirando essa cera. Nariz também a gente pode limpar tanto com um cotonete ou então com um lencinho de papel e jogando fora, né? Logicamente não deve utilizar, ultimamente a gente tem ouvido muito isso, né? Não utilizar lenços de tecido para suar nariz de forma nenhuma. É sempre interessante, importante que a gente use os lenços de papel ou guardanapo ou papel higiênico, descarte esse material e lave as mãos em seguida. Nas axilas a gente também tem que ter um cuidado, né? Usar desodorante. Eu não indico muito antitranspirante, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma pegada mais natural, então eu indico muito mais os desodorantes mais naturais. Um que é muito bom é utilizar o leite de magnésia, que é um produto que, na verdade, é para o estômago, né? Para diminuir a acidez do estômago, mas ele funciona muito bem como desodorante. Quem quiser pode até colocar umas gotinhas de óleo essencial para dar um cheirinho, mas ele funciona muito bem como desodorante. O bicarbonato misturado com o óleo de coco também vai ajudar bastante, vai funcionar como desodorante. Nos olhos, a gente sempre deve ter o cuidado, principalmente quem usa maquiagem, ter o cuidado de limpar com a gazezinha. Hoje em dia tem uns produtozinhos que são feitos de crochê, né? Umas telinhas feitas de crochê, que a gente vai retirando a maquiagem. Não é interessante que a gente durma com a maquiagem, porque isso pode trazer prejuízos de alergia. Então, principalmente antes de dormir, a gente deve retirar essa maquiagem e, logicamente, essa maquiagem tem um prazo de validade. Quando a gente começa a usar, esse prazo de validade ele deve ser sempre seguido. Com os cabelos, no nosso caso aqui, como a gente está num local que é muito quente, o ideal é que a gente tenha pelo menos uma vez na semana, a gente lava os cabelos. Na verdade, no verão mesmo, dá para ser 2 a 3 vezes de lavagem dos cabelos, porque geralmente a gente transpira, porque aqui além de ser quente, é úmido. Então, como a gente transpira muito, é interessante que a gente lave, né, no mínimo uma vez, mas podendo ser 2, 3 vezes. Lavar todos os dias, para algumas pessoas é um pouquinho complicado, principalmente para quem tem grande quantidade de cabelos, porque o couro cabeludo pode ser que não seque. Então, pode ter aí o prejuízo de ficar com parte do cabelo, né, a parte mais da raiz, pode ficar molhada. Outra coisa importante, nunca dormir com o cabelo molhado, mesmo que esteja solto, e nunca prender o cabelo molhado, né, porque também pode fazer com que a gente tenha uma quantidade aí a fibra do cabelo, né, vai ficar molhada e, logicamente, pode surgir determinados prejuízos como fungo. Aqui, mais uma vez, a questão da lavagem das mãos, né? Quando a gente vai lavar as mãos, essa figura que vocês vão ver no slide, tá tudo errado, tá? Muita gente fazia isso. Eu acredito que agora os profissionais vão ter muito mais cuidado com a biossegurança de uma maneira geral. Mas a gente vê na figura gente de anel, gente de relógio, unhas grandes, a manga do jaleco tá muito para baixo, né? Tá pegando aí da região do pulso. Isso tudo é errado. E além de tudo, tem várias pessoas ao mesmo tempo lavando a mão numa única pia, numa única torneira. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Da lavagem das mãos, né? A gente eu não vou chover no molhado, porque eu sei que vocês estão vendo isso direto, mas das lavagens das mãos, o mais importante, hoje em dia tem se falado muito do uso do álcool gel, mas a gente sabe que o álcool gel ele só deve ser utilizado fora de casa. Se você estiver em casa, você usa água e sabão, é o mais importante, até mesmo por uma questão da gente manter, né, preservar um pouquinho a própria umidade, né, a própria gordura da pele. Então, água e sabão seria o mais interessante. Pode ser sabão líquido, sabão sólido. O sabão sólido é ideal que cada um tenha o seu, não divida com outras pessoas.
Pode ser shampoo, contanto que tenha sulfato no shampoo, porque o sulfato é o que vai quebrar a camada de gordura, né, do vírus, então isso é importante para que a gente elimine a probabilidade de aparecer o vírus. São 6 passos, basicamente, né, que a gente vai fazer para a lavagem das mãos, mas uma coisa importante é o tempo. Não é simplesmente fazer os passos, acabei. Tem que ter um tempo, que é de no mínimo 20 segundos. Né? Tem algumas situações que esse tempo ele aumenta, mas para a gente, numa lavagem que a gente chama uma higienização comum das mãos, ou simples, a gente vai usar no mínimo 20 segundos, que é o que muita gente tem falado aí, que é para cantar parabéns 2 vezes, ou então, né, para quem aí for cristão, pode rezar o Pai Nosso uma vez, que é o tempo certo. Enquanto você está higienizando as mãos, ou você já está rezando, já ajuda mais ainda. Essa lavagem das mãos, ela deve ser feita hoje em dia várias vezes ao dia, né? Principalmente quando você está na rua. Quando você está em casa, se você não estiver mexendo com qualquer tipo de produto que seja alimentação, ou se você está lendo, estudando, a cada 2 horas a gente deve lavar as mãos, né? No mínimo a cada 2 horas. Lembrando que se você sentir que suas mãos estão ressecas, é interessante passar um hidratantezinho, porque ressecado significa a probabilidade de rachaduras, probabilidade de aberturas. Então, podem haver outros prejuízos. A gente sabe que, no caso do vírus, do coronavírus, ele não vai penetrar na pele, ele penetra mucosa. Mas, mesmo assim, como é um vírus ainda que tem muita coisa que a gente não sabe dele, ele ainda está sendo muito estudado, é interessante que a gente perceba se as mãos estão começando a ficar ressecas, é importante que a gente faça o uso de algum tipo de hidratante.